Olá, seguidores do Conexão Sundance, Razão de Aspecto, Cinemação, Wannabe Nerd, Jet.com.br, Correio Brasiliense. Vamos falar agora de Mope, mais um filme da nossa sessão de meia-noite. Mope, mais um filme aqui da sessão de meia-noite. Não é um filme de terror, tem alguns elementos de terror na história. Ele é baseado numa história real, bizarra. Mope é uma espécie de extra da pornografia, certo? Ele não estrela filmes, né? Basicamente é o correspondente da indústria pornográfica ao figurante, né? Ao extra do cinema tradicional. São dois amigos, né, que resolvem forçar a barra, né, e se tornam mopes na indústria pornográfica. Um deles é o Steve Driver e o outro é o Tom Dong, né, um negro chinês que depois que se autodefinem como o Chris Tucker e o Jack Chan da pornografia, né? E como eles entram na indústria, como eles tentam se encaixar até o desfecho da história, né, que eu não vou contar qual é, apesar de ser baseado numa história real. A história é verdadeira. Para você entender mais ou menos qual é a lógica do filme, é uma espécie de Bug Nights que trata do lado mais dark da pornografia e também com orçamento correspondente, né, que não tem orçamento de Oscar. É um filme feito com recursos, certo? Mas muito bem executado, muito bem executado. No início da história, a história é muito engraçada, certo? Porque realmente, né, o cara tem um sonho de ser ator pornô, quero ser estrela, e não tem condições de ser, e tem lá a genitália pequena, ou não é limpo o suficiente, várias coisas, né? Ou tem uma personalidade estranha, e isso começa a gerar problemas e tal. E num primeiro momento as coisas são muito engraçadas, né? Mas elas vão caminhando pra descida, digamos assim, né? Mesmo no mundo da pornografia, eles estão na periferia da periferia da periferia, né? Eles não estão no mainstream. Então isso gera uma série de problemas e uma série de conflitos muito interessantes. E que é importante, né? Porque a maior parte da população consome pornografia e ninguém para pensar e ter a mínima empatia pelo que essas pessoas estão passando, né? Eu achei o filme realmente muito bem feito. Ele foi feito no tom certo, né? Ele foi feito, eu acho que ele foi feito do jeito certo, dada a limitação de recursos. O filme ganhou pontos comigo no final, né? Ele estava na faixa das 3 estrelas, né? Quando caminha pro final, eu acho que quando aumenta a dramaticidade da história e que diga de passagem, é uma história real, e a cena mais pesada do filme, isso eu descobri nas perguntas e respostas depois, a cena mais pesada do filme, inclusive, ela existe ela realmente aconteceu, né? Aquela gravação realmente aconteceu. Nas perguntas e respostas também perguntaram pro diretor por que ele filmava vaginas e não filmava pênis no filme, certo? Pergunta das mulheres, né? Enfim, a resposta dele foi, olha, os atores, né, os principais, eles tinham no contrato que eles não podiam ter o seu órgão genital filmado, né? Mas os outros foi porque a gente tentou ficar um pouco tentando cuidar da classificação indicativa e tal, mas eu acho realmente que eu posso colocar e tal. E aí as mulheres, ele perguntou se as mulheres achavam que se devia ter mais órgãos genitais masculinos no filme, né? E o auditório todo aclamou que sim, por uma questão de igualdade, que eu concordo. Isso não é uma piada hipócrita, né? Já que você está falando de pornografia, né, e você filma as mulheres, por que você não vai filmar os homens? Outra coisa interessante também é que tem como coadjuvantes no filme muitas estrelas pornôs, né, dos últimos 10, 15 anos, né? Algumas relativamente famosas no mundo da pornografia. Alguns atores que fazem algumas cenas do filme, a sequência inicial, né, são mopes de verdade, né, na vida real, né? Então o filme ele tem um senso de realismo muito bom, assim. Ele é um filme muito cru, você acredita ali no que está acontecendo, né? Então o mais bizarro é você acreditar que aquela história é verdadeira, mas sim, a história é verdadeira. Dá para se definir Mope como uma cinebiografia do Steve Driver. Então ele é um filme 3,5 de 5.